Chegou a hora de tirar para fora aquilo que o céu colocou dentro de você e fazê-lo crescer além de toda medida. Chegou o tempo em que o cotidiano se mistura com o sobrenatural para viver plenamente os dons que o Espírito nos deu. Acabou o tempo das meias medidas. Chegou o momento de viver tudo o que Deus preparou para você e derramar isso sobre a terra. Treine-se para despertar esta geração. Treine-se e reencontre a paixão junto com o Espírito Santo. Treine-se para fazer dos milagres o seu estilo de vida. Treine-se para que o sobrenatural se torne natural na sua vida. Treine-se para estar pronto e trazer o céu para a terra. Impover 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Então vamos lá. Agora vamos ler um trechinho da palavra e eu vou explicar para vocês. Então, Impover, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual. Vocês sabem o que significa a palavra Impover? Muito bem, significa potencializar, fortalecimento. Ok, então Deus nos diz assim: por 2 anos Deus vai nos treinar nos dons do Espírito Santo. Significa que a primeira palavra do ano se estende também para o outro ano. Não quer dizer que o próximo ano será só Impover, mas o próximo ano será Impover e mais alguma coisa. Então, por 2 anos, nós teremos 2 anos de treinamento. Eu acredito que o Senhor realmente quer que a gente entre mais nas coisas espirituais. Sinto fortemente da parte de Deus que precisamos voltar a ser uma igreja carismática. Não estamos ainda perto de muitos outros, mas sempre há mais. Amém? Quem conhece a história do movimento pentecostal? Ok, aqui estão algumas pessoas. Há um curso também na escola bíblica que vocês podem fazer. De qualquer forma, esse movimento começa em uma rua de Los Angeles chamada Azusa Street, que hoje é uma rua onde não tem nada. Se você for lá e disser, vamos ver onde começou o avivamento, e for lá, só tem o nome da rua, não tem nenhum monumento. Eu quase quis fazer uma biblioteca, um museu. Em vez disso, eu disse, não, porque Deus não quer que a gente adore os lugares, que a gente faça peregrinações, né? Ele quer que a gente. Às vezes, até quando vamos a Israel, é como se as pessoas dissessem, não, eu preciso ir para Israel. Israel virou a Lourdes dos evangélicos, né? Todo mundo quer ir. Toda vez que eu vou a Israel, sabem o que eu percebo? Que Jesus não é mais humano, ele transcende aquele lugar é pequeno demais para contê-lo. Eu olho e digo, ele não é mais humano, é uma dimensão humana demais. É bonito saber que ele esteve lá, mesmo que não sei se vocês sabem, mas todas as ruas que estão lá, Jesus não andou por aquelas ruas, porque houve tantas guerras que elas devem estar lá embaixo. Há apenas um lugar que, quando você vai visitar as muralhas do templo, do antigo templo, há um lugar que dava acesso ao Santo dos Santos e você precisa olhar. Mas bem lá embaixo, por aquele caminho, Jesus caminhou. Todo o resto, enfim, foram guerras, colocaram uma coisa em cima da outra. Mas a ideia de estar ali é maravilhosa. Na verdade, quando pudermos, definitivamente organizaremos isso. Mas Deus transcende tudo isso. Então eu vou até a Rua Azusa e digo,
Ok, melhor assim, porque o movimento do Espírito não está concentrado em um monumento. O movimento do Espírito é um movimento. E não queremos pregar um monumento, queremos pregar um movimento de Deus. Amém? A igreja de muito tempo, não estou falando da nossa, a igreja de Jesus se apegou muito aos monumentos. Então, às vezes, mesmo antes de ter as pessoas, já se tinha um lugar e assim se colocava ali uma igreja e dizia, ok, entrem enquanto o conceito de igreja, nós sabemos que a igreja somos nós, sabemos que este lugar, quando formos embora, será qualquer coisa que quiserem. Normalmente vão construir um prédio, talvez sejamos nós a construir, não sei, alguém vai construir. Porque onde quer que a gente vá, ali está a igreja. E isso nós sabemos. Mas criaram monumentos. Quem já foi visitar um pouco da Europa, um pouco da Itália, entra e encontra aquelas catedrais gigantes sem ninguém dentro. Praticamente todo mundo, né? Estamos na Europa. Você entra e diz, ah, que bonito, aqui esteve Lutero. Ninguém. Eu me lembro que fui ao país de Gales para ver um lugar onde Jonathan Edwards tinha estado e fui lá para conhecer. Antigamente havia a cidade, você vê as fotos, a cidade estava ali porque havia um movimento de Deus. Depois você vai visitar. Sabe quantas pessoas havia? Quantos membros tinha essa igreja? 7. Ou seja, a senhora que nos abriu o local disse, somos 7 senhoras idosas. Por quê? Porque transformaram o movimento em um monumento, e isso não funciona. E Deus não está procurando monumentos. Tem uma igreja aqui que virou um hotel. Assim, é um NH, talvez vocês até conheçam. Talvez você vá ali perto da zona da feira e vê que era uma catedral. Virou um hotel. Tem outra catedral em Brera que virou uma boate. Tristíssimo, porque você vê esses monumentos e pensa em quantos crentes gastaram porque queriam um lugar para orar. E isso deve nos ensinar que nosso dinheiro não deve ir diretamente para construir monumentos, mas se formos gastar dinheiro, devemos gastar para construir o movimento e para que o movimento esteja sempre ativo. Amém. Quando fomos à Ucrânia no início da guerra, fomos visitar esse pastor, nosso amigo dessa grande rede de igrejas, etc. E eles estavam gastando ouro para construir uma igreja maior. Eram muitos e nada. Tinham colocado uma bomba, acabou. Então, lembremos disso, isso vale também para nós aqui. Às vezes gastamos tanto tempo com a carne, tanto tempo na academia. É ótimo, eu também fui nadar ontem. Adoro fazer ginástica, esportes, mas você não pode gastar tempo demais com isso, porque isso vai passar, esse corpinho aqui vai passar. Precisamos passar tempo com aquilo que dura para sempre. E então, Deus quer novamente uma igreja carismática. E nessa visita do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo nunca tivesse vindo à Terra, porque ele já tinha vindo no dia de Pentecostes, amém? E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo começou a se mover de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que, como línguas de fogo, caíam sobre as pessoas, falavam em línguas que não conheciam. Quem estava lá ouvia cada um na sua própria língua, quem em árabe. Em árabe, quem se fosse hoje, em francês, cada um na língua local, que não eram as nossas de hoje. E Deus começa a manifestar através deles o sobrenatural. E então a primeira igreja, se move no sobrenatural. Era natural. O sobrenatural deve se tornar natural. Então, orar por uma pessoa deve se tornar algo natural. Pregar a palavra de Deus deve ser natural. Estar no trabalho. Alguém diz, estou com dor de cabeça, você diz, vem cá que eu oro por você, essa pessoa é curada. Tem que ser natural. Profetizar sobre alguém enquanto você está na rua, enquanto está indo para algum lugar, tem que ser natural. Imagina você que pega o ônibus ou o metrô todo dia e todo dia olha e diz, Senhora, tem uma palavra de Deus para a senhora.
Imagina que você vai à farmácia e diz: tem uma palavra de Deus para você. E lembre-se, você também pode orar por uma pessoa e dizer: que Deus te abençoe, Deus te ama, que sua vida seja feliz, sim ou não? É diferente ou não é diferente? Se você chega com uma palavra sobrenatural para aquela pessoa que talvez esteja orando e você diz: o Senhor te diz, é diferente ou não é diferente? Quanto aumenta a sua fé? Muito. E quem diria que até os não crentes são muito supersticiosos. Se você já chega dizendo, Deus te diz, eles ficam assim mesmo, não acreditam em Deus, são ateus, mas dizem assim. Então, nós precisamos nos mover no sobrenatural. O sobrenatural vai trazer colheita com certeza, mas você não deve programar isso. Às vezes a gente diz, preciso programar, tem o tour amarelo, tem a noite evangelística, então vou evangelizar. Não, isso tem que se tornar um estilo de vida. Falar de Jesus é um estilo de vida, se mover no sobrenatural. O seu púlpito será o seu trabalho, o seu púlpito será a sua casa, serão os meios de transporte que você pega, será o lugar onde estamos. Amém. Quem já treinou alguma vez? Vamos falar de treinamentos. Somos 5. Será difícil pregar porque vocês nunca treinaram, ok? Vamos fazer 2 aulas. Eu pratiquei esportes a vida toda, então posso falar muita coisa. Fiz natação competitiva, ginástica artística e olímpica competitiva, joguei vôlei em nível competitivo, inclusive joguei no time da cidade, então fiz muitos esportes, não só para ganhar músculos. Na verdade, eu gosto de esporte, não gosto de estar na academia só para ficar mais bonita. Eu gosto de nadar porque gosto de nadar, gosto de correr porque gosto de correr, não é para ficar mais magra ou mais bonita. Depois, talvez você até fique mais magra e mais bonita, porque quem é esportista gosta do esporte. E quando você treina para uma competição, digam comigo, para uma competição, é diferente de treinar só por treinar. Quem sabe disso? Porque você treina com um objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar o gol é ganhar, e quando você tem um gol e tem que ganhar, tem que treinar, tem coisas que você vai ter que abrir mão, quem sabe? E há uma palavrinha que acompanha os vencedores e ela se chama disciplina. Me conta como é. Disciplina. Diga de novo. Mais um. E mais um. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Vamos ver 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Ele diz assim: vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, ele está falando muito do mundo grego aqui. Todos correm no estádio, mas só um recebe o prêmio? Corram de modo a conquistá-lo. A primeira coisa que Paulo diz é que mesmo que todos estejam correndo, o seu jeito de correr tem que ser: eu vou vencer. Amém. Não é só o importante é participar. Agora quero contar um segredo para vocês. Qualquer um que já praticou esporte competitivo odeia essa frase: o importante é participar. Porque quando você treina por horas, por dias, não come, pode acreditar, você não quer só participar, você quer ganhar. Essa frase foi inventada por todos os perdedores que nunca ganharam nada. Amém. E então ele vai dizer: corram de modo a conquistá-lo. Claro, ele não está falando apenas sobre o movimento do Espírito aqui, ele está falando sobre a nossa salvação. Ele está falando sobre correr em direção a Jesus, sobre terminar bem a nossa corrida com Deus. Mas o princípio é: este ano eu tenho que correr para vencer.
Eu treino para vencer. Eu não treino para treinar. Amém? E então ele continua e diz isto: quem é atleta é temperante em tudo. Digam comigo, é temperante em tudo. Então, vejamos aqui a palavra temperante, estado de equilíbrio, moderação e autocontrole. Digam comigo, serei equilibrado ou equilibrada? Moderados e autocontrolados. Adicionando um contexto mais amplo, ser temperante implica várias conotações que podem incluir moderação. Digam comigo, serei moderado? Autocontrole, equilíbrio e estabilidade. Ser temperante reflete uma estabilidade mental e emocional. Pessoas temperantes tendem a não ser facilmente influenciadas por fatores externos. São pessoas que possuem valores morais e espirituais, mantendo um comportamento ético e responsável. Portanto, nós seremos moderados. E isso também tem a ver, vamos abrir, ampliar para o mundo espiritual. Não é porque este é o ano do sobrenatural que vamos orar mais pelas pessoas, falar mais em línguas, profetizar mais, até ficar maluco e místico. Não quero ninguém no final do ano dizendo: Deus me disse, ninguém manda em mim, porque tem gente que é extrema. Você diz: é o ano do impover, pronto, eu só faço isso. Moderados, equilibrados, amém, saudáveis. Olha o que diz, pessoa que tem valores morais e espirituais, mantendo um comportamento ético. Digam comigo, ético. Mas Deus me disse, não escuto mais ninguém, estou no meu mundo. Deus me falou, mudo tudo. Não, não, não. Ético, moral, equilibrado. Mas quando você pratica esportes, também precisa fazer algumas renúncias. Quem sabe disso? Eu, por exemplo, antes de competir em provas de natação, nunca podia ir dormir tarde. Então, todo mundo dizia, e geralmente era no domingo, um verdadeiro pesadelo. O que acontecia? Todo mundo dizia, que legal, vamos sair, somos adolescentes. Eu não, na cama às 8 porque amanhã tem competição. E para competir, eu tinha que abrir mão de algumas coisas. Precisava comer mais proteína, precisava dormir. Agora vou dar todas as dicas do que é preciso fazer. Então, é preciso fazer algumas renúncias, mas, acima de tudo, digam comigo, acima de tudo, é preciso ser disciplinado. Sabem por que algumas pessoas não são disciplinadas? Porque vivem de acordo com as próprias emoções. Sim ou não? Hoje eu não estou com vontade de ir para a academia. E aí você se matriculou no começo do ano, pagou e foi 3 vezes. Porque eu não estava com vontade, porque amanhã vai estar muito frio, porque depois vai nevar, porque a academia está sempre cheia. Ah, porque que saco. Mas enfim. Quantas pessoas já se matricularam na academia e nunca fizeram academia ou fizeram só algumas vezes? Vamos confessar nossos pecados? Tem 2 e o resto é tudo mentiroso. Então, é óbvio que se você faz só quando tem vontade, muitas vezes não vai fazer. Quem sabe? Quem já praticou esporte? Quem nunca praticou, hoje eu te apresento. No começo, às vezes você quer morrer, mas no final fica super feliz por ter conseguido. Porque também tem um pouco de hormônios, várias endorfinas, adrenalina que circulam. Sim ou não? Perfeito. Alguns anos atrás, eu peguei um rapaz da nossa igreja que estava conosco no hangar, se chama Rostam. Encontrei ele até em Roma há pouco tempo. E ele era campeão olímpico de judô, um cara enorme assim. Negro, então eu disse, vou pegar o Rostam como personal trainer e falei, Rostam,
Eu rezava para que ele morresse toda semana. Ele está vivo por milagre, quer dizer, ele me matava. Eu dizia, meu Deus, mas você quer vir mesmo? Tem certeza? E eu digo, mas não acontece nada, sabe quando a pessoa fala, hoje estou doente. Nunca ficava doente, e eu lá torcendo para que ele morresse no caminho, mas ele nunca morria. Na verdade, está vivo por milagre. É inacreditável. Mas assim que ele ia embora, eu dizia, vamos nos ver daqui a 2 dias, e depois de 2 dias de novo, eu desejava que ele sumisse da face da terra. Mas toda vez, no final, era incrível, porque mesmo quando você não tem vontade, olha, a regra da disciplina é faça mesmo sem vontade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, faça mesmo sem vontade. Não pense que todas as pessoas que são campeãs em qualquer área da vida delas, no trabalho, não pensem que as pessoas que têm sucesso em qualquer lugar conseguiram esse sucesso assim, de qualquer jeito. Sim, o céu caiu na cabeça de 4 pessoas. Ou você é um super gênio, tipo o cara do Facebook, o Elon Musk da vez, mas são. Quantos Elon Musk existem aqueles do Facebook? Todos os outros são pessoas normais. Ou você é filho de um pai bilionário e vai ter muito dinheiro e será uma pessoa terrível. Porque todos os psicólogos do mundo dizem que os filhos que têm tudo e não conquistaram nada são todos desequilibrados, e isso é verdade. Então tente fazer com que seu filho cresça. Mesmo que você tenha dinheiro, cresça conquistando as coisas. Ou então, todos nós temos que trabalhar de alguma forma para levar dinheiro para casa, para trazer resultados para casa. Amém? Precisamos de resultados. Quando não há resultados, você fica desmotivado? Sim ou não? Começa a dieta agora? Todos nós começamos a dieta. Esperamos conseguir terminar. Quando você diz, perdi tanto, você fica mais motivado. Mas se você olha para a balança e diz, não é possível, não comi nada e está igual, como você se sente? Alguns até dizem, quer saber? Agora vou comer tudo, já que não muda nada. Eu sei porque já fiz muitas dietas na minha vida. Por isso, a disciplina é fundamental. Vá mesmo sem vontade. Não estou com vontade de orar. Vamos para o mundo espiritual. Não estou com vontade de orar hoje. Vocês acham que eu tenho vontade de orar todos os dias? Tem dias que eu quero mesmo é assistir um bom filminho naquele momento, com pipoca, principalmente nesses dias cinzentos maravilhosos de Milão que a gente pensa. Só tenho essa horinha, que delícia, um filminho, pipoca, sono. Nem sempre você tem vontade de orar. Vá sem vontade. Amém. Quem é que tem vontade de ir trabalhar todas as manhãs? Me diga, levanta a mão, vamos ver quantos mentirosos tem aqui. Quem é que todas as manhãs realmente tem vontade? Diz, que maravilha, quero trabalhar todos os dias. Tem dias em que você está motivado. Se você gosta do trabalho, fica mais motivado. Mas tem dias que você não iria de jeito nenhum, sim ou não? E por que é que você vai? Por que é que você vai trabalhar mesmo assim? Ou vai para a universidade mesmo assim? Porque você tem medo da punição. Ou seja, se eu não for hoje, não for amanhã, vou me demitir. Então, você só vai porque não quer ser demitido ou reprovado, não é? Assim como com Deus, nós dizemos, Ele me ama, não vai me demitir ou me reprovar. Podemos contar com um pouco de misericórdia. E nós, com Deus, que deveríamos ser muito melhores do que somos no trabalho, na universidade, na academia, acabamos deixando de lado, afinal, Deus é bom. E esse é o maior erro que cometemos, porque é uma falta de honra para com Deus. Você está dizendo, eu honro mais o meu trabalho e o meu chefe porque tenho medo dele.
Então quero te dizer uma coisa. Você deveria ter um pouco de temor de Deus também, não medo, porque no amor não há medo, mas temor significa respeito, amém? Sei que somos uma geração em que ninguém respeita ninguém, mas vamos começar a respeitar Deus naquilo que Ele nos pede. Se soubéssemos o quanto Ele realmente nos ama, se entendêssemos que Ele morreu na cruz por nós. O seu cheque não morreu na cruz por você, a sua universidade, a sua academia, o seu dinheiro, os seus financiamentos, nada e ninguém morreu por você. Por gratidão, nós não servimos a Deus por medo, nós servimos a Deus por gratidão. Então agora vamos ver como o apóstolo Paulo lutava. 2 dicas que ele nos dá segundo a Bíblia. Ele diz assim: eles fazem isso para receber, ainda estamos em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Eles fazem isso para receber uma coroa corruptível, uma medalha de ouro. Depois você vai lá e tem um monte de medalhas. Quem fez esporte tem seu porta-medalhas, que talvez até já tenhamos jogado fora, mas nós, por uma incorruptível. Ele está dizendo que o seu prêmio não é só uma medalha que fica ali, é algo que será incorruptível. E então Paulo diz como ele corre. Vamos aprender um pouco com o apóstolo Paulo. Eu corro assim, não de modo incerto. Digam comigo, não de modo incerto. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é definir os objetivos. Neste ano em que vamos treinar espiritualmente, vamos definir os objetivos. O primeiro objetivo que estabelecemos é ler a Bíblia durante todo o ano. Você também terá um cartão que diz isso. Então, leia a Bíblia todos os dias. Me conta como é. Meta: ler a Bíblia todos os dias. Reze todos os dias. Busque a Deus todos os dias. Amém? Então, ele continua dizendo: eu não luto como um boxeador com incerteza, mas não como alguém que bate no ar. Quando alguém pratica boxe, ele também faz o ar bater. Aliás, trato duramente o meu corpo. Como é que é? Trato duramente o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, não é o meu corpo que decide se eu vou ou não. Não é a minha mente que decide. Não é a minha preguiça que decide. Sou eu sou o meu espírito. O homem é espírito, alma e corpo, mas a essência de Deus está no nosso espírito. É o meu eu espiritual que decide o que faço e o meu corpo é escravo, ou seja, o escravo. Você não pergunta ao escravo: quer levar isso daqui? O escravo era assim: vai e pronto, porque você é escravo e o escravo não tinha escolha. Diga comigo: o escravo não tinha escolha. Então ele diz: eu castigo o meu corpo, dize-me como castigo o meu corpo, eu reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É óbvio que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre sua luta com a carne, dizendo: não deixe que a carne tenha domínio sobre mim. Amém? Eu não sou um animal, sou um ser pensante. E um ser pensante pensa antes de fazer as coisas. Ah, pastor, mas a tentação era grande. Confia, enquanto você está tirando a roupa. Dá tempo de pensar. Não é tudo assim. Não é o meu instinto. Você não vive por instinto. Você é um ser racional. Talvez a gente precise dizer, diga para a pessoa ao seu lado. Talvez ela não saiba. Você é um ser racional. Use a cabeça, e a cabeça não fica da cintura para baixo, a cabeça fica da cintura para cima. Não é maravilhoso? Olha onde a cabeça está posicionada. Você tem que pensar aqui com aquilo que se chama massa cinzenta. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vamos dar uma olhada rápida em como funciona um plano de treinamento na vida natural.
E nós vamos fazer isso na vida espiritual. Estão prontos? Então, defina os objetivos. Não sei se você já fez isso durante o ano, no começo, mas tire um tempo, não defina assim. Quero ser mais bonito, mais magro, mais. Quero me casar. Não estou falando disso. Você vai passar um tempo na presença de Deus dizendo: Senhor, me ajuda a definir meus objetivos, aquilo que tu. Porque você não estabelece uma meta para si mesmo. Ele estabelece uma meta para você. Quando eu estava nadando, não disse que queria fazer a corrida de 150 metros. Não, a federação definiu o objetivo e eu entrei nesse objetivo. Amém? Então, quem era bom? Eu sou melhor em longas distâncias. Não era muito boa em velocidade. Sempre fui boa em longas distâncias. Então, eles definiam, porque quem era bom em longas distâncias tinha que nadar 800, 500, 600. 500 nem existe. E então eu entrava naquilo que alguém tinha definido para mim. Então você vai pedir a Deus: Senhor, eu gostaria disso, disso, disso. Mas quais são os objetivos? Espírito Santo, me dá objetivos espirituais para este ano, para como eu devo agir para crescer espiritualmente e para ministrar, para que eu possa trazer o céu para a terra.